Olá, chegamos ao final da semana e foi muito bom ter estado com você, foi muito bom. Olá, chegamos ao final da semana, aproveitamos todos esses dias para compreender um pouquinho sobre a graça de Cristo, que coisa maravilhosa foi estar com você. Quantas coisas boas nós aprendemos durante toda essa semana. Se você está assistindo somente esse vídeo, eu recomendo que você volte e assista os vídeos anteriores, para vocês também ser beneficiados tremendamente com as reflexões que nós fizemos dia a dia. Obrigado por ter estado comigo, obrigado porque já se inscreveu, e se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acredite, você está fortalecendo esse canal com a sua inscrição. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final para nos ajudar também, ok? Queridos amigos, se nós pudéssemos resumir a lição de toda semana somos salvos pela graça. Ponto final. Somos salvos de graça. Ponto final. Não há nada em nós que nos recomende ao favor de Deus. Aliás, nós vimos durante a semana toda, repetindo todos os dias quase, aquela célebre frase do apóstolo Paulo. E ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. A graça de Deus foi uma realidade passada, quando Jesus veio e morreu no nosso lugar e por conta disso nos deu a vida, mesmo estando mortos, nos ressuscitou. Mas também ela é uma graça presente, porque vivemos hoje sob essa mesma graça, sob essa mesma atmosfera de graça. E ela será uma realidade futura por todos os dias, longos dias da eternidade. Aliás, como nós vimos, será o motivo do estudo de todos os seres criados. Quanto mais estudarmos, mais compreendemos a graça de Cristo, mais amor sentiremos por Ele. Mais voluntariamente haveremos de adorá-lo por toda a eternidade. Oh, meu amigo, minha amiga, nós não merecíamos nada. Estamos totalmente perdidos, vendidos como escravos ao pecado. O Senhor Jesus veio, colocou abaixo a porta do cativeiro, libertou as vítimas do sequestrador e, além disso, lhes deu poder para viverem como seres livres, não mais como escravos dos seus desejos pecaminosos, da carne, dos pensamentos, mas libertos completamente dessa situação. Agora eles olham para o céu com esperança. Somente por meio da graça. Você se lembra? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto final. O Martinho Lutero, grande reformador, ao ler essas palavras, ao estudar a Epístola de Efésios, declarou que as portas dos céus estavam abertas para ele, mesmo ele se considerando um pecador vil. E é isso que acontece comigo, com você. Quando nós entendemos a graça de Cristo, as portas do céu fazem assim, ó, entra, meu filho. Não pelo que você fez de bom, porque não há nada. Imagine se a justiça de Deus fosse... ou a situação, o julgamento, melhor dizendo, de Deus fosse resumido em uma balança de dois pratos. De um lado, nossa justiça, de outro lado, os nossos pecados. Eu pergunto, quem se salvaria? Não é assim, querido amigo, querida amiga, é porque Jesus veio, tomou o nosso lugar, e porque Ele tomou o nosso lugar, nós temos a chance. A porta do céu se abre, a esperança nasce, brilha a luz no fim do túnel. Entende o que eu estou dizendo? É pelo que Ele fez, não pelo que você faz. Agora, você precisa acreditar, você precisa aceitar, você precisa ir a Cristo, arrependido dos seus pecados, buscando perdão, buscando a força para não cometê-los mais. Lembre-se de Jesus, quando Jesus falou para aquela mulher, pega em flagrante adultério, quando os seus acusadores foram embora, Jesus perguntou, onde estão aqueles que lhe acusavam? Não lhe condenaram? Eu também não lhe condeno, vai, não peques mais. Entende? Ei, deixa eu dizer uma coisa. Um jovem perguntou assim para um pastor,
Pastor, se eu pecar uma vez, Deus me perdoa? Se eu pedir perdão, me arrepender, Ele me perdoa? Perdoa. Mas se eu pecar 10 vezes, me arrepender, pedir perdão, Deus perdoa? Perdoa. E se eu pecar 100 vezes e me arrepender, pedir perdão, Deus perdoa? Perdoa. Essa sempre foi a resposta do pastor. Mas se eu pecar 1000 vezes, me arrepender, pedir perdão, Ele me perdoa? O pastor falou assim, perdoa. Aí o indivíduo abriu os braços. Ah, pastor, mas é fácil demais. É só me arrepender, pedir perdão e estarei seguro. O pastor olhou para ele, para aquele jovem, e disse assim, meu amigo, seria fácil demais se nessa equação tivesse somente Deus. O problema que tem você. A questão é que cada pecado lhe traz uma consequência. Você está disposto a sofrer as consequências de 1000 pecados? Queridos amigos, nós somos salvos pela graça. Mas lembre-se que o Senhor Jesus, ao colocar abaixo a porta do cativeiro e libertar as vítimas da opressão, da escravidão, Ele também nos deu poder para viver de maneira livre. Olha aí, deixa eu ler capítulo 2, o versículo 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E isso aqui é santificação. Ou seja, uma vez em Cristo, Ele nos dá poder para não mais voltarmos para aquela cela úmida, fria, do cativeiro, do pecado. Não faz sentido isso. Não faz sentido Deus tirar o seu povo do Egito, depois Ele desejar voltar para o Egito. Não faz sentido isso. Deus nos dá força e nos dá poder através do selo do Espírito Santo em nós, lembra? Selado com o Espírito da promessa. O apóstolo Pedro disse isso de outra maneira, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala que nós somos morada do Espírito Santo. Entende? Então não é para... Jesus não veio aqui para nos libertar e para que a gente possa viver novamente como escravo do pecado, de jeito nenhum. Isso é uma tolice. O Senhor Jesus nos salva pela graça. Mas enquanto aqui vivemos, se estivermos nele, haveremos de subjugar a nossa própria natureza pecaminosa e haveremos de viver conforme a vontade de Deus, não conforme as inclinações dos desejos da nossa própria carne. Nós aprendemos isso, né? Isso aqui é um perfeito equilíbrio. Né? Nem um lado, nem um extremo, nem outro. Aquela graça barata, de maneira que eu peco, que eu violo a lei de Deus, que eu não me importo com o que Deus fala na sua palavra, vivo de maneira dissoluta, pecaminosa e confiando na graça de Cristo. Não é isso. Nós podemos confiar na graça de Cristo, mas lembrando que Jesus nos salva pelo fato de Ele ter misericórdia de nós, mas Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos não mais cometer esses pecados, a fim de que nós não soframos nessa terra. O pecado traz consequências. Não será a vida de santidade que nos levará ao céu, é a graça de Cristo. Mas a vida de santidade nos confere uma vida menos turbulenta, mais agradando a Deus, mais vivendo em família, mais valorizando aquilo que é importante valorizar. E, consequentemente, estaremos mais seguros, mais felizes nessa terra. Viver em santidade é benefício para nós. Nunca se esqueça disso, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nos ajude a entender essa verdadeira relação entre a graça e a obediência, essa graça e as obras, as boas obras que o Senhor quer que pratiquemos. Nós queremos estar no céu, Senhor, desejamos, em nós não há nenhuma força, nenhum poder, nenhum mérito, mas em Cristo encontramos tudo o que precisamos. É nele que confiamos, é atrás dele que nos escondemos e é em nome dele que pedimos. Amém. Foi bom estar com você essa semana toda. Estaremos mais uma vez na semana que vem juntos para continuar a nossa meditação diária. Aproveite bem o seu final de semana.